Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Modelo Sem Tireoide. Eu sou Bárbara Oliveira e aqui no canal nós vamos estar trazendo assuntos sobre lifestyle, carreira de modelo, empreendedorismo e muito mais, gente. Então fiquem ligados aí nos próximos conteúdos que muitas coisas boas estão sendo preparadas para vocês. Como vocês já devem saber, se vocês me seguem em outras plataformas, eu sou modelo há mais de 13 anos e são 8 anos de carreira internacional. Então, com todo esse aprendizado, com todas essas experiências, eu e meu time, a gente resolveu abrir um método gratuito para as pessoas que têm o sonho de entrar nessa carreira, que têm o sonho de ser modelos, que querem entender melhor sobre o mercado da moda. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos que vão estar saindo aqui, porque eu vou trazer muitas dicas, conhecimentos assim que eu adquiri com muita luta, gente, que ninguém na época me falou, que não tinha todo esse suporte da agência, sabe? E as modelos muitas vezes tinham que aprender as coisas na marra. Então foi o que aconteceu comigo e foi o que aconteceu com muitas modelos também que eu conheço. Então fiquem ligados que eu creio que vocês vão gostar muito desses novos vídeos que vão sair por aqui. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha carreira, como foi viajar para diversos países, como foi morar em mais de 6 países, tudo que eu passei, assim. Vou trazer de uma maneira breve, porque é uma história muito longa, mas me avisem se vocês quiserem saber mais detalhes sobre cada um desses lugares. Hoje eu espero que toda essa história, todo esse contexto possa te ajudar e que te possibilite também ferramentas para que você consiga adicionar isso na sua vida para conquistar os seus sonhos e para ingressar na carreira de modelo. Vocês estão prontos para mais uma aventura? Então vamos lá! A gente vai começar hoje por uma história muito engraçada. Eu tive o primeiro contato com o mundo da moda aos 5 anos de idade, através de um olheiro que eu e minha mãe nos deparamos no shopping. Estava acontecendo um desfile ali, ele estava chamando as pessoas que possivelmente poderiam ter potencial nos olhos dele. Então ele me chamou para desfilar. Eu sempre fui uma criança muito alta e eu sempre me destacava assim no meio de todas as outras crianças. Pela minha personalidade, eu sempre fui muito aberta, muito extrovertida. E naquele momento ele chamou, pediu para minha mãe para que ela para que ela me deixasse desfilar. Gente, eu com 5 anos de idade, numa passarela, cheia de gente em volta, eu não fiquei nem um pouco tímida. Eu simplesmente coloquei a mão na cintura e andei, desfilei, me soltei, como se o rolê fosse meu mesmo, sabe? É muito interessante verem como as experiências passadas afetam diretamente a nossa vida. Porque tudo começou ali naquele momento, sabe? Foi um sinal que o meu cérebro recebeu, dizendo que eu poderia sim ser modelo, que eu tinha altura, que eu tinha personalidade para isso. Então, olha só, né, como as coisas são. E como eu queria ter máquina fotográfica naquela época, gente, porque, tipo, naquela época não era de tanta acessibilidade assim você carregar uma câmera para cima e para baixo. Então, infelizmente eu não tenho memórias desse momento, mas pelo que minha mãe falou, aquilo ali foi algo que impactou também a minha vida, que impactou a visão dela ao meu respeito também, porque foi dali que a gente começou a ouvir das pessoas falando que eu deveria ingressar nesse mundo da moda. E foi assim, gente, foi esse o primeiro contato que eu tive. E assim, na época, como eu era uma criança, tipo um bebê, ninguém deu muita bola, né? Ninguém deu continuidade a isso. Mas isso tudo mudou aos meus 11 anos, quando várias pessoas, vários amigos da minha mãe, vários familiares, chegavam e falavam pra ela: a Bárbara tem que ser modelo, ela é muito alta. E, gente, eu era a menina mais alta da minha escola, eu era mais alta até que os meninos. Então, o que mudou hoje, na verdade, né? Porque eu não sou tão alta como eu gostaria de ser, eu tenho 1,75. Mas, assim, na época eu era muito alta, assim, comparada a todas as crianças, sabe? Todo mundo via potencial em mim, todos os familiares, todos os amigos da minha mãe. Então, foi um momento inicial para que esse sonho realmente acontecesse. Eu acho que a única pessoa que não via potencial em mim mesmo, as únicas pessoas no caso, eram os meus colegas de escola, que viviam caçoando de mim, viviam me chamando de girafa, de barbeira, de desengonçada. Então, nossa, foi uma experiência assim, traumática também. Ter esses traços, né, físicos na época e sofrer tanto preconceito e tanto bullying por ser alta, gente. Olha só que absurdo. Cara, eu fico chocada em como as crianças conseguem ser maldosas hoje em dia, sabe?
Então, gente, eduquem os seus filhos para que eles não sejam esses tipos de pessoas no futuro, tá? Aos 12 anos de idade, nós procuramos uma agência muito famosa na minha cidade, que é conhecida por ter afiliadas também em São Paulo. E foi ali que eu tive esse primeiro contato com a moda. Foi ali onde eu fiz meu primeiro curso preparatório, né, para me tornar uma modelo, onde eu aprendi coisas relacionadas à postura, à passarela, à fotografia, a como me posicionar, sabe, num casting, ali na frente de um cliente. Então foi lá que eu dei esse ponto de partida na minha carreira. Foi onde eu fiz os primeiros cursos, foi onde eu aprendi mais sobre passarela. Eu lembro que eu tinha um dos melhores professores, assim, que foi o Armando Peixoto, que foi uma pessoa que me instruiu, me fez ter essa consciência da moda, sabe? Me fez ter mais confiança em mim mesma, mais segurança na hora de desfilar. Então ele foi uma pessoa essencial nesse meu crescimento, nesse meu ponto de partida. Então eu sou muito agradecida a ele. E foi através dessa agência que eu comecei, né, a fazer as primeiras aulas, estar em contato com as outras modelos que já estavam ali há mais tempo, já estavam trabalhando. Lá também foi onde eu fiz o meu primeiro book. E depois que eu fiz o book, eles faziam uma seleção para escolher as meninas que já estavam preparadas e as que não estavam para o mercado da moda. E nessa época, gente, as pessoas já comentavam no meu corpo, já falavam que eu estava não tão nos padrões, né? Porque eu sempre fui uma pessoa mais corpulenta, por mais que eu fosse alta, eu sempre tive um pouco mais de quadril. Então, aos 12 anos de idade, eles simplesmente recomendaram, na verdade me falaram que era para eu ir para casa, perder 8 centímetros de quadril num período de 2 meses, para que depois eu voltasse e fizesse o casting novamente. Por mais que eu não entendesse muito, eu sabia que aquilo ali era algo muito impossível, sabe? Em tão pouco tempo, uma exigência assim descabida, sabe? São as pessoas que muitas vezes querem que você faça algo, mas eles não te dão esse direcionamento, eles não te dão conselhos que você possa realmente levar para a sua vida, que vai agregar de uma maneira positiva. Então, a partir daquele momento eu me senti horrorizada, eu me senti assim, humilhada, sabe? Por um time de uma empresa ter aquele tipo de comportamento com uma criança, sabe? Porque, gente, nenhum emagrecimento saudável acontece dessa forma. Então, naquele momento eu falei, não, eu não quero fazer parte desse ambiente. Naquele momento eu não tinha tanta maturidade para lidar com aquilo, sabe? Porque receber comentários no seu corpo não é uma situação agradável, é uma coisa bem delicada. Então, foi isso. Depois de que tudo isso aconteceu, eu resolvi deixar a agência. Foi aí que a amiga da minha mãe, que ela tinha conhecido na igreja, ela tinha uma filha que trabalhava já com moda, já tinha viajado internacionalmente há muito tempo, então foi a partir dela que eu entrei na minha segunda agência, que foi onde eu buquei os meus primeiros trabalhos assim logo de cara, gente. Eu não precisei emagrecer naquele momento, claro, né, que eu fui criando uma consciência maior a questão do meu corpo, a questão de me exercitar, de cuidar da minha aparência física, porque até então eu iria começar a trabalhar com isso, então foi uma experiência assim incrível que eu tive com aquela agência, eu sou muito grata por como eu comecei naquele ambiente, como aquilo me trouxe aprendizados e trouxe grandes bagagens, sabe, para que eu criasse uma confiança maior e pudesse trabalhar em Goiânia antes de viajar, né, internacionalmente. Porque eu vejo meninas que muitas vezes não têm tanta experiência no mercado nacional e elas já vão para fora sem saber do inglês, sem ter essa maturidade. Então, para mim foi muito importante passar por todo esse processo e criar essa bagagem de conhecimento mesmo. Então, nessa época, eu peguei vários trabalhos para diversas marcas em Goiânia e vendo que eu poderia ajudar minha mãe com as despesas da casa, eu comecei a tomar ainda mais gosto pela profissão. E naquele mesmo momento, eu comecei a dar início num curso preparatório para o mercado internacional, que na verdade não foi nada fácil, gente, conciliar toda essa rotina com o estudo, com o trabalho. Então, graças a Deus, eu recebi o apoio da minha mãe todo esse período, o que é essencial para qualquer ingressante, sabe, no mercado da moda, ter esse suporte familiar, ter essa base familiar, sabe, porque é o que te impulsiona, é o que te sustenta fora também, sabe.
Então, naquele momento não foi nada fácil, mas graças a Deus a minha mãe sempre esteve ali dando o máximo, sabe, para me acompanhar, para estar ali presente. Ela sempre me levava nos castings ou nos trabalhos também sempre que podia, graças a Deus, porque eu não sei como eu teria feito isso sem ela, sabe? Então, minha mãe foi essencial assim nesse processo para que esses sonhos pudessem acontecer para mim. Mas assim, ela não passava o mel na minha boca também não, gente. Eu tinha que me esforçar, eu tinha que ter boas notas, eu tinha que ter uma boa conduta também no colégio, na escola, né, na época. Então, é isso, a gente tem que saber ponderar também esses dois lados, porque o estudo também é muito importante. E a carreira também, né, porque é uma carreira muito passageira, mas ao mesmo tempo, nesse primeiro momento, você tem que sim que conseguir conciliar essas duas coisas. Então, aos 14 anos nessa agência, eu já tinha atraído o olhar de um olheiro internacional, brasileiro, mas que trabalhava com agências de fora. E o mais engraçado era que, naquela época, ele queria me mandar para Singapura e para Tailândia. E olha só onde eu moro hoje, gente. É muito louco, né? Como as coisas acontecem, mais uma vez. Tudo é traço do passado. Como o nosso futuro vai ser e vai se tornar, sabe? Então, aos 14 anos, infelizmente, a minha mãe não deixou eu viajar, mas eu acho que eu não tinha preparo também naquela época, eu fiquei muito chateada, mas hoje eu entendo o ponto de vista dela, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha bagagem, mal tinha terminado os meus estudos, sabe? Então, eu acho que aquele momento realmente não era o momento certo para que eu embarcasse nessa jornada internacional. Então, aos 16 anos, como eu já tinha bastante experiência profissional até então, eu fiz um casting para entrar numa agência internacional. E assim, foi um casting oficial, porque até então, aos 14 anos, foi um olheiro que me viu na agência, que gostou do meu perfil, mas eu não tinha participado daquele casting. Então, aos 16 anos, eu participei desse casting e foi muita luta, gente, para conseguir viajar. Eu não sei até hoje como a minha mãe deixou, porque minha mãe sempre foi muito protetora. Eu agradeço a ela por isso. Mas, assim, foi à base de muita oração, de muita conversa. Minha avó tendo que conversar com a minha mãe. Eu tentando trazer os pontos positivos de viajar para minha mãe. E, assim, depois de uma semana tentando convencê-la, ela deixou eu ir. E depois disso foi o processo de trabalhar em cima da minha emancipação, porque até então eu tinha 16 anos, menor de idade, não poderia viajar dessa forma fora do Brasil. Então nós tivemos uma reunião, eu, ela e meu agente, e a gente trabalhou em cima disso e resolvemos as papeladas que seriam necessárias para que eu viajasse. Eu tenho certeza que tudo aconteceu pela vontade de Deus, sabe? Eu acho que quando um propósito aparece na sua vida, está alinhado com aquilo que você é, aquela experiência te traz paz. Por mais que fosse algo muito novo e repentino e que houvesse uma resistência ali da parte da minha mãe, foi algo que aos poucos foi trazendo paz no coração dela. Imagina, gente, uma mãe que tem o seu filho único, mandar ele assim para fora, sabe? Não é fácil, não é uma situação confortável, é uma situação de muito medo, porque você não sabe como o seu filho, a sua filha vai reagir ou vai se comportar em um ambiente tão drástico, sabe? Um ambiente tão diferente, com uma cultura diferente, com uma comida diferente, com tudo. Então, eu entendo muito o ponto de vista dela, mas eu tenho certeza que a minha mãe, conversando com ela depois de um tempo, ela falando que Deus trouxe uma paz que era algo assim surreal e sobrenatural, sabe? Então, eu tenho certeza que aquele momento, isso foi algo sobrenatural e surreal, sabe? Porque quando ela sente que algo não é de Deus, não é de Deus, não acontece, gente, é muito louco. Então, eu acho que eu estava preparada, eu acho que tudo ali ajudou, sabe, para que eu fosse no momento certo, as circunstâncias também, então eu acho que tudo aconteceu assim no momento perfeito que deveria acontecer, de fato. E toda essa preparação aconteceu em novembro de 2015. E a minha viagem já estava marcada para fevereiro de 2016, ou seja, era muito pouco tempo para resolver muita coisa, preparar uma mala,
pensar no que eu deveria levar ou não, porque era a minha primeira viagem internacional. Então foram assim, várias coisas acontecendo naquele período de tempo, mas eu fiquei feliz por poder passar Natal, Ano Novo e passar o aniversário da minha mãe também com ela. Mas foi aí, gente. Final de fevereiro de 2016, eu embarquei na minha primeira viagem internacional para a Índia, sem experiência no mercado internacional. Eu tinha experiência até então no mercado nacional, mas eu não sabia como lidar com os clientes, como lidar com uma equipe, né, de fora. E eu não tinha domínio nenhum no inglês, gente. Eu fui sem falar inglês, assim, total. Hoje, graças a Deus, eu sou fluente, mas assim, no começo foi um perrengue só, porque é muito difícil você estar num ambiente totalmente diferente, não saber se comunicar. Você precisa de algo, mas você não saber comunicar tudo isso, sabe, às pessoas. Mas chegando lá, graças a Deus, tinha uma brasileira que foi, assim, incrível na minha vida, a Drida. E, nossa, eu tenho um carinho muito especial por ela e por toda a experiência que eu passei ali. Ela me ajudou, assim, demais da conta. Se não fosse ela ali, eu acho que eu teria passado, assim, um perrengue e só. Na verdade, eu não deixei de passar, né? Mas ali ela facilitou muito a minha vida. Ela traduzia, ela falava com a agência pra mim. Quando eu ia fazer compras, a gente fazia compras juntas. Quando a gente saía juntas. Ela resolvia tudo pra mim, gente. A Drida, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela. Nossa, eu tenho certeza que Deus colocou ela ali na minha vida naquele momento pra ser um divisor de águas, sabe? Gente, e de cara, com toda essa rotina, com toda essa adaptação, eu ainda fiquei doente na Índia. Na época, eu não sei se vocês se lembram daquele vírus, o Zika vírus, mas eu acabei contraindo o Zika vírus na Índia. Fiquei super doente, a minha pele ficou assim, super irritada. Depois eu peguei uma urticária, que foi mais uma irritação na pele. É como se cada poro da sua pele ficasse inflamado. Então foi uma experiência assim, gente, chocante. Depois disso eu contraí uma infecção no olho, devido à má higienização dos pincéis nos trabalhos, a essa falta de cuidado, né, que muitas vezes alguns profissionais têm com seus materiais pessoais ali de trabalho. Então eu peguei uma infecção no olho assim, brava, intensa, que eu tive que ficar sem trabalhar por alguns dias. Então, aquele momento ali com certeza também me afetou, porque se você não trabalha, você não recebe, você não ganha. Não é algo que você recebe um salário fixo e no final do seu contrato você pega essa quantia. Não, você ganha por cada trabalho que você pega. Então foi isso, gente. Eu peguei tudo isso dentro daquele processo. Eu acho que na época eu era tão nova que eu meio que focava assim só em ir, sabe? Eu não deixava que aquelas coisas me parassem. Não estou falando que hoje isso aconteça, mas com certeza a gente acaba aumentando assim as coisas, o nível das coisas que a gente consegue aguentar e que a gente passaria novamente. Hoje em dia eu não me submeteria àquela decisão, né? Mas eu tenho certeza que isso foi essencial para a Bárbara de 16 anos, mas como a gente vai crescendo, a gente vai subindo de níveis também, a gente acaba criando uma resistência com certas coisas, né? Por exemplo, essa questão da higiene. Eu peguei até piolho lá, gente, só para vocês terem uma ideia de escova de cabelo que muitas vezes não era higienizada. Então, naquela época, olhando para trás, refletindo em todas essas experiências, eu vejo tanto que aquilo ali foi intenso. Mas naquela época, como eu vivi cada fase muito presente, eu não achei que fosse tudo isso, mas de fato foi muita coisa. Mas assim, gente, o bom é que naquela época eu fui mandada para uma agência muito boa e que me dava muita assistência. Quando tudo isso aconteceu, eles me levaram ao médico, eles fizeram questão de eu ter os melhores cuidados, eles não me forçavam, porque eu vejo muitas agências de lugares como a Índia, ou às vezes o Egito, é que eles, mesmo a modelo estando doente, mesmo ela não se sentindo bem, eles forçam, né? Eles querem forçar a modelo a trabalhar mesmo assim. Então, eu sou muito grata por ter entrado naquela agência, que na verdade era uma das melhores agências da Índia, né, de New Delhi.
e que eu sou eternamente grata, gente. Eu não vou me cansar de falar isso, porque eu acho que a gente tem que ser grata a todas as nossas experiências. Então, aquela agência foi muito importante na minha vida e foi muito essencial também para o meu crescimento. Então, dentro daquele cenário, né, não só o cenário de se adaptar a uma rotina nova, a criar um novo ambiente, assim, para que eu pudesse sobreviver e viver da melhor forma dentro dele, eu tive que fazer várias coisas que na época não eram tão faladas assim, né, sobre a consciência financeira. Eu sempre tive algo bem intuitivo, vindo de uma família onde eu fui criada por uma mãe solteira e onde as coisas deveriam ser regradas, sabe? Eu peguei muito dessa consciência para mim que minha mãe tinha, porque se a gente não tivesse essa consciência, não iria dar para comprar as coisas que a gente precisava ali dentro daquele mês. Então, eu via muitas meninas gastando com coisas muito superficiais na época, sendo que para mim a minha maior necessidade, o que eu priorizo assim demais em qualquer situação em que eu estiver, é a minha qualidade de vida, é a possibilidade que eu tenho de me alimentar, de movimentar o meu corpo, de poder ir a lugares. Não é tanto com coisas. Eu gosto de comprar coisas, mas eu dou muito mais valor à minha qualidade de vida que eu coloco dentro do meu corpo. Então, naquele momento eu vi as meninas ali, tipo assim, gastando pocket money, né? Para quem não sabe, é o dinheiro semanal que é dado pela agência. Elas gastavam aquele pocket money com maquiagem, com roupas, sendo que, tipo assim, gente, modelo não precisa de muita coisa para estar dentro dos padrões, sabe? Para estar bem vestida. Não é sobre usar um blazer caríssimo, não é sobre usar bolsa de luxo, é sobre você estar bem dentro do básico, sabe? Que não é muita coisa. Mas graças a Deus, vindo da onde eu venho, vindo da família onde eu venho, tudo aquilo ali me deu muita base para que eu pudesse sobreviver, assim, viver da melhor forma, sabe? Então, dentro desse período onde eu estava viajando, eu fiz questão de poupar muito para que eu pudesse ter a chance de viajar novamente, que eu pudesse ter essa autonomia e poder ir e vir, sabe? No momento que eu quisesse. Então, no final das contas, eu viajei, era para eu ficar 3 meses fora do Brasil, 3 meses no caso na Índia, e eu acabei ficando, gente, 1 ano e meio fora do Brasil. Só que eu fui para outros países depois desses 3 meses na Índia. Eu fui para a Turquia depois de 3 meses na Índia e, na verdade, eu consegui morar com a minha amiga brasileira que estava comigo na Índia. Eu fiquei muito feliz com o fato dela também ser mandada para aquela agência. E os momentos que eu passei na Turquia foram bem intensos, assim, porque eu não estava me adaptando ao mercado. Eu não estava dentro do perfil do mercado, que era um perfil mais comercial. Eu estava muito magra na época. E eu acabei não trabalhando tanto assim, da maneira como eu esperava, naquele mesmo ritmo que eu estava tendo na Índia. Mas, assim, todas essas experiências, todas essas viagens trouxeram muita bagagem na minha vida, sabe? E aí depois da Turquia, eu vou falar bem breve, assim, para vocês terem uma ideia de onde eu fui, os lugares em que eu estive. E eu fui para a Turquia, depois fui para a Indonésia, fiquei em Jakarta por volta de 3 meses. Depois eu voltei para a Índia, fiquei lá mais um tempo e depois voltei para o Brasil. Nesse período, né, que eu estava no Brasil, eu tirei ele para pensar no próximo passo que eu iria tomar, no próximo lugar que eu queria estabelecer, sabe, o meu trabalho, porque são coisas que precisam ser pensadas também, porque eu tive alguns problemas com a minha primeira agência, com a agência que tinha me mandado para fora do país, né? Eles não estavam conseguindo me direcionar muito bem para o mercado. Quando eles me mandaram para a Turquia, eu estava muito magra e a agência com a qual eu trabalhava gostava de meninas mais corpulentas, né? Porque o perfil da Turquia é um perfil mais comercial, mas tem perfil fashion também, com certeza. Só que a agência que eles me direcionaram não tinham esses clientes, sabe? Então, tinha uma pressão muito grande em cima de mim para eu estar dentro dos padrões. Então, eu desenvolvi vários transtornos ali. Eu fiquei muito depressiva também por não conseguir chegar ao nível de trabalho que eu tinha adquirido já na Índia.
Então aquilo ali mexeu muito com o meu psicológico, com o meu emocional. Então, dentro daquela circunstância, eu comecei a me perder, assim, em comidas, comecei a ter compulsão alimentar. Então é algo que precisa ser falado também, precisa ser trazido à tona. Essas questões com relação ao descaso, muitas vezes, das agências em não darem esse suporte emocional, darem esse suporte que a modelo precisa, porque, gente, é uma experiência assim, transformadora, muito diferente. Então, estar com uma agência que te manda para o mercado certo, para a agência certa, é crucial. Então, nesse período que eu estava no Brasil, eu estava sem agência mãe, né? Estava trabalhando por conta própria. E o meu amigo de Jacarta, ele me mandou uma mensagem falando que ele estava abrindo uma agência de modelos em Jacarta. Ele me convidou, li o contrato, gostei muito das condições de trabalho que ele iria proporcionar ali. Conversei com as bookers, vi o casting deles, as modelos que iriam estar naquela agência. E assim, eu gostei muito de como eles tinham desenvolvido e tinham criado essa agência, sabe? Então eu decidi ir para Jacarta, acabei ficando lá 4 meses. Eu amei a experiência, eu amo aquele lugar, sabe? Foi um lugar onde eu me descobri, me redescobri de diversas formas, sabe? Porque esses momentos que você passa, que no caso eu passei, 3 meses em um lugar, 3 meses no outro, 4 meses em outro, 6 meses no outro, são períodos onde você cresce de uma maneira exponencial muito grande, porque é como se você trabalhasse numa empresa, num escritório e a cada 3 meses te mudassem de posição ou te mudassem de ambiente, sabe? Você acaba tendo que se reinventar, se redescobrir, você acaba lidando com pessoas diferentes, de culturas diferentes, que trazem um pouco de um choque cultural ainda maior, porque não é só você estar num lugar diferente, mas é você estar com pessoas de lugares diferentes, Rússia e vários outros lugares, sabe? Eu acho que, na verdade, esse é o que mais me vem na mente, porque em todo lugar parece que tem russa, né? Então foi as meninas que, assim, eu mais me relacionei. Tenho muitas amizades através, tipo, dessas viagens, com essas meninas também. Mas teve umas experiências que foram muito loucas, assim, sabe? De você falar assim, meu Deus, eu quero sair daqui agora, não quero viver com essa pessoa não... A gente não bate, com desrespeito, desorganização, um monte de coisa. Então, é bem desafiador, sabe? Viver em um lugar diferente e estar com modelos também no mesmo ambiente que você e ter que ter uma convivência agradável, ter que viver ali da melhor forma, por mais que há essas desavenças. É desafiador, gente, vamos combinar. E daí, no fim do contrato, em Jacarta, eu tinha uma amiga minha que eu tinha conhecido na Índia, que ela estava morando em Dubai. E ela falou do mercado pra mim, ela perguntou se eu tinha interesse de ir pra lá. E eu super topei, pensei comigo, Dubai é um lugar que está crescendo e naquele momento estava sendo muito falado sobre Dubai. Tinha várias modelos que eu estava vendo em Dubai, trabalhando com agências locais. Então foi o momento onde eu decidi ir para Dubai. Fiquei na casa dessa amiga minha por um tempo até conseguir meu apartamento. E eu acabei vivendo lá, gente, por quase um ano. Foi um lugar muito bacana para mim. Bem diferente também, né? Todos esses lugares são muito inusitados, mas foi um lugar onde eu vivi e eu gostei da qualidade de vida, do estilo de vida que eu tinha ali, do acesso que eu tinha ao turismo, às atividades locais, porque tem muita coisa para fazer no Dubai, sabe? Eu achei muito legal viver lá. E daí, depois de Dubai, eu decidi voltar ao Brasil para passar um tempo com a minha família, repensar novamente o lugar que eu iria querer ir depois dali, porque eu já tinha ficado um tempo grande em Dubai. Eu não estava tão acostumada a ficar longas temporadas assim num lugar só, então eu senti que estava um pouco saturado, que eu precisava descobrir novos ares e me expor a diferentes experiências, então foi aí que eu decidi ir para Londres. E assim, gente, até então eu não tinha agência mãe, eu estava trabalhando em Dubai por minha conta, através dos contatos que essa minha amiga tinha com agências locais, né? Eu tinha várias agências lá, só que eu não tinha uma agência mãe me mandando para contratos internacionais. Então eu decidi ir para Londres e foi uma decisão assim não inesperada, eu diria, porque eu já tinha ido lá a passeio e eu me apaixonei pelo lugar. Eu sempre gostei de lá por causa de Harry Potter e tudo mais, então foi um lugar onde eu sempre tive vontade de ir e sempre foi um desafio aos olhos das pessoas eu ir para aquele lugar, porque muitas pessoas não me davam tanto crédito assim.
Querendo ou não, Londres é um local mais acirrado, tem muita competição. Mas, gente, qualquer profissional tem que estar disposto a uma boa e saudável competição, sabe? Na vida não existe isso de não ter com quem competir. Não é algo que eu levo pra minha vida de tipo, eu vou pro lugar mais fácil, eu vou pro caminho mais fácil porque vai ser mais confortável e não vai ter tanta competição. Gente, todo lugar tem competição. E eu preferi ir para um lugar que eu queria de fato muito ir e lidar com as adversidades ali daquele ambiente, pessoas com mais experiência até do que eu, e dar cara a tapa mesmo, ver no que aquilo ali ia dar. E foi assim, incrível o meu momento ali, eu sou apaixonada por aquele lugar. Eu fui assim, com muito foco, dizendo que eu iria morar naquele lugar. E eu de fato estava assim, eu vou morar aqui, eu não vou sair daqui, eu amo esse lugar, por mais que fosse frio. É um lugar onde, acho que foi um dos primeiros lugares onde eu me senti em casa, sabe? E é muito estranho esse sentimento, de ter esse sentimento fora do Brasil, né? Mas foi um lugar onde eu amei muito, eu me descobri de diversas formas, em questões de estilo, em questões de personalidades, em questões de tudo, gente. Então é isso, Londres é uma das minhas cidades favoritas. Eu amei morar lá, amei o estilo de vida, amei as experiências, os trabalhos, o mercado de lá, a cultura de lá. Foi tudo muito incrível, mas infelizmente eu acabei não conseguindo morar naquele lugar porque foi bem no meio. Eu fui para lá um pouco antes da pandemia, então eu tive que voltar para o Brasil porque tudo estava fechado. Não se sabia ainda quando as coisas iriam voltar a serem abertas, porque quando foi mostrado que havia uma pandemia acontecendo, gente, Londres ficou deserta e eu fiquei assustada de ver uma cidade que era tão cheia de movimento, cheia de pessoas caminhando na rua, completamente parada e deserta. Foi assim, como se eu estivesse vivendo no meio de um apocalipse, sabe? Daí, quando eu voltei de Londres para o Brasil, uma amiga minha que eu tinha conhecido na Turquia, né? Ela fazia parte da mesma agência que eu. Ela tinha aberto uma agência de modelos, uma agência mãe, no caso. Não é uma agência física, mas eles se encarregam de mandar os modelos para agências fora do país. E assim, ela me veio com uma proposta super inesperada para o Egito. E eu fiquei assim, gente, claro, né? Nesse momento onde está tudo tão incerto, essa oportunidade de trabalho parecia assim, eu vi que era algo dos céus mesmo. Eu sempre tive muita vontade de ir para o Egito. Sempre achei um lugar muito lindo, muito rico, sabe, em cultura, em história. Então, mesmo se eu não trabalhasse ali naquele lugar, mesmo sendo incerto, né? Porque quando você vai para um lugar, você nunca sabe se de fato você vai trabalhar. Você espera que você vá trabalhar, mas nada é garantido, gente. Você chega num lugar, você tem um contrato com uma agência. Só que a partir dessa agência você tem castings, que são entrevistas, né, nesse mercado, entrevistas que os clientes têm com as modelos, e dali você não sabe se você vai trabalhar, então nada é garantido. E quando eu falo assim, eu não sabia se eu ia trabalhar, é por causa disso. Não que eu estivesse indo para lá só para passear, mas eu não tinha tanto uma certeza se aquele ali seria o meu mercado de fato. Então, mas mesmo assim eu falei, eu vou. Acho que vai ser uma experiência legal, acho que vai agregar na minha vida, e eu fui. Então eu acabei indo pro Egito e fiquei lá 3 meses e assim, foi bem naquele pico da pandemia. Mas quando eu cheguei lá é como se o Covid não existisse, gente. Todo mundo estava vivendo normalmente, todo mundo estava vivendo a sua vida, festando, como se nada tivesse acontecendo. E assim, no começo eu estava bem apreensiva, né? Eu ia pro trabalho tentando usar máscara, mas aí quando você vai fotografar você não fica de máscara, você não pode ficar de máscara, claro. E aí os estilistas, a maquiadora chega perto de você sem máscara, então você fica assim, o que eu vou fazer? Ou eu dou um ataque cardíaco aqui, porque eu tô com medo de pegar alguma coisa, ou eu me jogo nessa experiência, né? Fazer o quê? Eu não ia ficar me desesperando, tentando controlar cada pessoa que chegasse perto de mim. Ah, não, coloca máscara, não, coloca máscara, não, coloca máscara. Olha que chato que isso seria, né? Eu falei, não, eu vou tentar, né, tomar os cuidados que eu posso tomar no momento, mas eu também não vou ficar paranoica. E foi assim que aconteceu, gente. Fiquei lá 3 meses e foi incrível a experiência, amei trabalhar lá. ولو ابو التخسيس واللذاذه الجرانولا وابو التركيز ما القهوه تقلقش هيطلع منها زي الشعر. يبقى زي ما بقول لك ابو عوف ابو المزاج من الاخر اي حاجه تيجي على بالك
A partir daquele momento foi onde eu estreitei esses laços com essa amiga minha e eu comecei a trabalhar com ela. E hoje, no caso, ela me representa, ela é minha agência mãe. Eu sou muito feliz com essa decisão, porque por ela ter começado no mesmo ambiente que o meu, ela ser modelo também, ela sabe dos desafios, ela sabe de como é lidar com certas agências, então tem muita empatia, eu sinto isso da parte dela. E hoje eu sou muito feliz de trabalhar com uma pessoa que me entende, sabe? Que uma pessoa séria, que leva as coisas com seriedade, que faz muito bem o seu trabalho. E na verdade ela é metade brasileira, metade italiana, olha que incrível. Então no fim do meu contrato no Egito, eu fui para o Brasil novamente, passei um tempo lá recarregando as minhas energias, passei um tempo fazendo quarentena ali, me resguardando. E foi aí que apareceu uma proposta para eu ir para Singapura. E foi onde eu fiquei por 6 meses. E depois de Singapura eu fui para Bali, onde eu morei por 6 meses também. Foi assim, incrível, gente. Sempre quis ir para aquele lugar, passar mais tempo lá, porque eu já tinha ido a passeio também para todos esses lugares. Só que eu tinha muita vontade de conhecer cada lugar de uma maneira diferente, porque tem muito disso, né? Quando você vai para um lugar a passeio, quando você mora lá, a sensação é diferente. A forma como você vê aquele lugar é totalmente, assim, diferente, não tem comparação, sabe? Então, Singapura foi o lugar onde eu também conheci meu namorado, então hoje eu mantenho residência ali, né? Eu sempre fico Brasil, Singapura, Bali e viajo também dentro desses intervalos. Não agora tanto, né, por causa das minhas questões de saúde, e eu explico elas melhor em outros vídeos que eu tenho aqui no canal, se vocês tiverem interesse de ver e de entender o porquê de eu me chamar a modelo sem tireoide, chequem esses vídeos. Então, eu compartilhei aqui com vocês alguns dos perrengues que eu passei em cada lugar, mas a minha intenção com esse vídeo não foi frisar nos problemas, frisar nos BOs, e muito pelo contrário, foi passar para vocês as minhas experiências, aquilo que eu vivi ao decorrer desse tempo. E eu vejo isso de uma maneira muito diferente, né, falando de como essas experiências aconteceram, porque os perrengues que a gente passa na nossa vida só servem para acrescentar de fato, sabe? Para moldar o nosso caráter, para mostrar o tanto que nós somos fortes. Porque às vezes se a gente não é exposto a situações desconfortáveis, a gente não consegue entender o valor do nosso potencial. Então, esse vídeo foi só para lembrar isso, para agradecer a Deus e as experiências que sempre vêm na minha vida de uma maneira que me transforma, sabe? E a pessoa que eu sou hoje, eu só devo a essas experiências e a todas as pessoas que eu conheci nesse caminho, que eu sou muito grata. Então foi isso, gente. Esse foi o resumo das minhas viagens. Eu espero que vocês tenham gostado de embarcar comigo nessa aventura. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem aqui no canal, de deixarem os seus comentários do que vocês querem ver por aqui. Eu estou sempre aberta a sugestões e eu criei esse canal para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, mas eu criei também para vocês, para que eu pudesse agregar, para que eu pudesse trazer valor na vida das pessoas. Então, deixem seus comentários, sabe, o que vocês quiserem ver por aqui, suas curiosidades, tópicos que você quer que seja falado. E é isso, gente. Muito obrigada de coração por terem acompanhado esse vídeo e fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus cuide de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo!